Então, vamos lá começar. Então, pessoal, boa noite. O meu nome é Lainara. Para mim é um grande prazer fazer essa live com vocês no dia de hoje. Contar a minha trajetória até as minhas aprovações. Não foram fáceis, na verdade a minha trajetória foi marcada de mais dor do que de felicidade, mas a gente, quando escolhe estudar para concurso público, a gente realmente está sujeito a isso e a gente precisa ter essa consciência de que nem sempre vai ser possível passar. Na verdade, a regra é reprovar e não passar em concurso público. Então, vocês podem ficar à vontade para me chamar de Lai também, tá bom? Eu sou conhecida mais como Lai. Quando alguém me chama de Lainara, parece que estão brigando comigo. Então, eu sou filha do Holanda e da Giza, irmã mais velha da Larissa e da Letícia, esposa do Rafael. E desde semana passada eu sou mãe da Xúria, minha cachorrinha, que está assim alegrando os meus dias. Então, os meus pais, eles têm uma fábrica de móveis, né? Móveis planejados, mas o meu pai sempre, ele preferiu ser denominado de marceneiro, né? Empresário não. Então, assim, meu pai, ele me passou valores muito preciosos para mim. Me passou valores muito preciosos, melhor dizendo, que nós fomos criadas, eu e minhas irmãs, no seio de muita harmonia, graças a Deus sempre com muita saúde, e os valores que meus pais passaram pra gente foram de humildade, gratidão, e foram com esses valores que a gente se inspirou nesses valores para nos tornarmos pessoas do bem, né? E a gente segue aí na nossa luta, nós três, a fim de que possamos retribuir todo esse amor e todo esse carinho que os nossos pais nos deram, né? Assim, meu pai, eu sempre me denominei filha de marceneiro, né? O meu pai sempre, os meus pais, na verdade, sempre trabalharam muito, sempre trabalharam os 3 turnos. Então, assim, meus pais, manhã e tarde, estavam na empresa. À noite, minha mãe fazia afazeres domésticos, a gente nunca teve empregada na minha casa, no máximo, assim, uma secretária para ajudar. E meus pais nos projetos à noite. Então, assim, a gente sempre viu esse esforço deles e sempre quis retribuir, né? Então, assim, o nosso norte sempre foi esse. E eu e minhas irmãs, a gente acreditava que o mínimo que a gente podia fazer era estudar. Então, a gente sempre se esforçou muito para retribuir. Então, eu estudei num colégio de bairro a maior parte da minha vida, né? Na 7ª série eu fui para um colégio melhor, mas ainda não estava entre os melhores de Teresina. Eu não sei se eu comecei falando que eu era piauiense, né? Eu sou piauiense. E não era dos melhores colégios de Teresina, mas era um colégio melhor, né? Em relação àquele que eu estudei a maior parte do tempo. E o meu pai era amigo dos donos desse colégio e fazia móveis para pagar nossa mensalidade. Então, assim, a gente sempre reconheceu muito o esforço dele, né? Nesse sentido, ele sempre ajudou toda a família, assim, pagava para os sobrinhos que tinham dificuldades. Então, assim, sempre, mesmo pouco, ele sempre dividia, né? Então, a gente sempre teve essa vontade de retribuir esse amor e essa bondade que nosso pai tinha. E aí, no terceiro ano, terminei o terceiro ano, consegui passar no vestibular, passei para Direito, na Universidade Federal do Piauí, que foi, assim, para mim, a concretização de um sonho. Porque desde que a gente toma nota da nossa vida, a gente quer passar no vestibular, né? E o meu sonho era passar em Direito. E passar na Universidade Federal do Piauí foi, assim, a melhor coisa que me aconteceu. Depois de 18 anos eu vi que tinha muita coisa ainda, né, para acontecer. Mas até lá, então, assim, para mim foi sensacional. E foi na Universidade Federal do Piauí que eu conheci pessoas maravilhosas, assim, tenho um grupo de amigas, assim, sensacional, que são minhas irmãs, né, que eu carrego para toda a minha vida, já são aí mais de 10 anos de amizade, bem mais do que isso, né? E durante a universidade eu não pensava em concurso público, eu queria advogar, né? Eu passei para o direito porque eu queria queria atuar na área do direito, então eu queria advogar. E aí, antes de nos formarmos, eu e minhas amigas passamos no teste da OAB e a gente cogitou montar um escritório. Só que quando a gente se formou, cada uma acabou seguindo um rumo diferente, né? E
Eu, na época da universidade, eu estagiei na Procuradoria da Fazenda Nacional e estagiei também na Defensoria Pública do Estado do Piauí. E quando eu me formei, eu fui convidada para ser assessora jurídica na Defensoria do Estado, que era o local que eu estagiava. Né? E foi aí que nasceu o meu sonho de ser defensora pública. Né? Eu estagiava e fui assessora de uma pessoa incrível, que é a minha doutora Elisa, minha eterna doutora Elisa. Eu tenho dificuldade de chamar ela só de Elisa, porque foi muito tempo como estagiária e como assessora. Mas de lá nasceu assim, uma amizade que eu carrego para o resto da minha vida. Foi uma pessoa que me inspirou muito, né? Um beijo para ela. Primeiro, porque é uma profissional sensacional. Segundo, pela humanidade, compromisso com os nossos assistidos. E pela bondade dela, ela é assim, sensacional. Então, a minha vontade de ser defensora pública nasceu com ela. No meu trabalho com a Defensoria Pública, na Defensoria Pública do Piauí, pela nossa convivência. E, na verdade, a Defensoria Pública, para mim, nada mais era do que uma advogada. Então, assim, eu não estava fugindo muito do que eu queria. Era uma advogada, só que paga pelo Estado e o que é melhor, para contribuir com as pessoas que não têm acesso à justiça. Né? Então, você vai contribuir diretamente com a diminuição da desigualdade social. Então, de fato, foi lá que eu comecei, né, esse sonho. E tracei a minha vida de concurso público, que até então não era a minha prioridade. Então, aí eu me inscrevi, depois de formada, né, me inscrevi no cursinho, que era LFG, não sei se você deve conhecer, né, hoje já tem vários outros cursos. Então, quem veio de universidade pública sabe que a gente sai cheio de deficiência, né? Como eu não estudava voltado para concurso público, tinha muita coisa que eu não tinha estudado. Então, eu sempre digo, eu tinha muitos buracos. Então, o que foi que eu fiz? Depois da universidade, eu analisei aquelas matérias e aqueles conteúdos que eu não tinha me aprofundado, que eu tinha deficiência, que eram conteúdos importantes, e foquei nesses conteúdos. Mas, assim, eu assistia todas as aulas. Então, o que eu fazia? Isso em 2013. Eu trabalhava de manhã na Defensoria Pública do Estado, à tarde eu ia para a salinha de estudo na LFG, lá em Teresina, e à noite eu ficava para assistir às aulas. Né? Isso foi durante todo 2013. Então eu tinha pouquinho tempo para estudar, mas o tempo que eu tinha, eu repassava meu material. O que é repassar? O que eu fazia? O que era repassar esse material? Eu escrevia meu material, né? Escrevia as aulas, e no outro dia eu refazia, mas de uma forma colorindo, para fins de memorização. E o que eu já tinha estudado com muita base, com muita profundidade na universidade, eu só fazia esses grifes. Agora, o que eu não tinha lido, aquelas matérias que eu não tinha base doutrinária, então eu pegava um livro para ler, e aí, depois que eu fazia isso, eu revisava a aula e dizia que aquele ponto do material estava pronto. E foi assim até 2014. 2014, eu resolvi fazer uma pós-graduação, eu tinha mais tempo para estudar, acabaram as aulas da LFG, e começar a fazer provas para concurso público. E aqui eu quero, assim, frisar essa parte de quão importante é a nossa base. Eu não tive pressa. E isso foi muito importante para mim. Por quê? A base é absolutamente essencial para você conseguir passar no concurso público. Né? Então, assim, não é que vocês precisem seguir o mesmo caminho que eu segui, que realmente foi mais demorado, né? E, assim, eu não tinha estratégia de estudo. Mas que vocês se conscientizem que sair fazendo prova, pulando de edital para edital, não é a melhor opção e nunca vai ser. Bom, então, assim, em 2014, eu tomei consciência que eu precisava começar a estudar, fazer provas de concurso público, mas o meu material não estava finalizado, que era aquele esqueminha que eu fazia. Quando eu dizia material finalizado, significava ter repassado e realmente estar ok naquele conteúdo. Então, eu fiz a prova da Defensoria da Paraíba, foi minha primeira prova de defensoria. Fiz a prova da Defensoria de Minas Gerais, do Ceará e de Pernambuco. Mas veja só, todas essas provas que eu fui fazer, eu não
eu não estudei por edital. Eu traçava metas para cada prova. Eu vou dar um exemplo em civil. Civil, meu material estava ok até obrigações. Quando eu fui fazer Paraíba. Eu vou crescer, eu sempre falava isso, eu vou crescer até contratos. Para a prova de Minas, eu vou crescer até direitos reais. Para a prova do Ceará, eu vou crescer até família. E para Pernambuco, eu vou até sucessões. Então, eu ia fazer a prova, é lógico que isso me causava uma certa angústia, porque, nossa, eu vou gastar passagem, hotel, inscrição, só para ir lá fazer a prova, mas não é isso. Na verdade, você precisa se conhecer. E eu sabia que aquilo ali era importante. Então, quando vinha esse pensamento, eu deixava passar. Mas calma, que vai chegar a hora de você começar a pegar em edital. Né? De fato, se preparar para edital. O que você precisa fazer agora é focar nos seus estudos, fazendo a sua base. Então, a partir de 2000, fiz essas provas, né? Não passei nenhuma. Até fiquei assim, 5 pontos, 10 pontos. Dependia muito de uma prova para outra. Em 2015... eu me senti, em março de 2015 eu finalizei meu material e eu disse, pronto, agora eu já posso começar a fazer prova. A primeira fase, valendo, vou fazer questões agora, vou ler lei seca e agora eu já posso concorrer. Não que eu fosse necessariamente passar, mas o fato é que agora eu já me sentia preparado, meu material já estava completo. Então eu comprei um livro de questões, né? Olha, primeira falha, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não fazia questões. Não lia lei seca. E aí, em 2015, eu comecei a fazer esses exercícios, né? Com a leitura da lei seca, só que de forma sem muita estratégia, né? Eu só seguia o edital. E saiu a primeira prova que eu me interessei bastante, a primeira prova que eu me senti realmente interessada a fazer foi a Defensoria do Maranhão, né? Para fins de concorrência. Eu sou muito apegada, eu sou nordestina. A gente é muito, muito ligado à família, né? Então, assim, eu nunca quis sair do Piauí. E eu sempre optei por fazer concursos perto do meu estado. E aí saiu a Defensoria do Maranhão, que era do lado de casa. Falei, bom, agora eu vou fazer a Defensoria do Maranhão. E aí passei na primeira fase, então assim, nossa, quando eu passei na primeira fase da Defensoria do Maranhão, pra mim foi assim, então é isso mesmo, tá dando certo o meu estudo, é só eu seguir em frente que vai dar tudo certo, porque eu tinha traçado um plano até ali, e por mais que eu ficasse angustiada no meio do caminho, eu tinha uma meta, eu queria finalizar meu material. Agora é claro que, é por isso que para os meus alunos eu sempre falo, que você precisa saber para onde você está indo. Você tem que traçar uma meta. Então, minha meta era, calma, você vai fazer sua base. Depois disso, você vai começar a fazer concurso e vai aparar as arestas e vai dar tudo certo. Então, quando eu tive a minha primeira aprovação na Defensoria do Maranhão em 2015, eu senti, estou no caminho certo, é só insistir que vai continuar dando certo. A minha estratégia tá ok. Então, e aí, em 2015, aconteceu um primeiro fato que tirou um pouco do eixo, né? A família do meu namorado sofreu um acidente de carro e parte da família dele faleceu, só sobreviveu a mãe dele e ficou em estado grave na UTI. E na época, ele tinha acabado de terminar a Universidade de Medicina lá em Natal e precisava muito do meu apoio. Faltavam 2 semanas para a segunda fase da Defensoria Pública no Maranhão. Então, assim, emocional, obviamente, eu não tive, né? Por mais que eu tentasse estudar, eu não conseguia. Porque realmente era muito difícil, né? E aí veio a reprovação na Defensoria do Maranhão, mas eu insisti, né? Saiu da Defensoria do Rio Grande do Norte e eu ainda estava muito fragilizada com tudo que estava acontecendo, mas tracei uma nova estratégia. Então, para vocês verem o quanto que uma base é importante. A base que eu tinha construído até a Defensoria Pública do Maranhão. Eu não estudei para essa prova. Eu não fiz questão, eu não estudei lei seca. A única coisa que eu fiz foi comprar o livro do Zé Direito de 2014, imprimir os informativos de 2015, porque na Defensoria lá do Rio Grande do Norte, a banca era CESP. E eu sabia que era importante estudar informativo e eu estava super aquém. Eu não estudava informativo até então. Então, eu
imprimi esses informativos e fiz um estudo de 2 meses só de informativo. Então, eu estudei o quê? Civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo e constitucional. Só isso. Estudei só isso. E fui fazer a prova. E acreditem, eu passei nessa prova. Não sei como. Até sei, base, né? Que foi muito importante para mim ter feito essa base até na Defensoria Pública do Maranhão, até a prova da Defensoria Pública do Maranhão. Isso foi determinante para todas as outras provas. Então, passei na primeira fase da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, passei na segunda fase da Defensoria do Rio Grande do Norte e passei na oral. Quando eu cheguei na oral, depois que eu passei na oral da Defensoria, eu comecei a me questionar sobre Defensoria Estadual. Não que a carreira não seja sensacional, sim, é sensacional, mas eu queria ficar no Piauí e tinha uma certa dificuldade com a área penal, com algumas teses defensivas. Minha gente, tá todo mundo ouvindo o que eu tô falando, vocês estão interagindo tão pouco, eu tô aqui na dúvida. Estão me ouvindo? Alguém faz assim um ok? Pra saber se vocês estão me ouvindo? É que eu nunca fiz uma live, não, ao vivo. Aí eu quero saber. Tá parado aqui pra mim. Será que estão me ouvindo? Gente, alguém faz um ok aí. Não, tem um monte de coraçãozinho subindo. Eu acho que tem. Eu acho que tá dando certo. Então, Então, assim, eu comecei a repensar o estudo para a Defensoria Pública Estadual e decidi fazer Defensoria Pública da União. Por que Defensoria Pública da União? Concurso federal, eu ia ter chance de voltar para casa e o leque de atribuições era bem maior, né? Então, eu estabeleci essa meta. Queria fazer Defensoria Pública da União, queria ser Defensoria Pública Federal, e isso me subiu a cabeça de um jeito que vocês eu vou já contar para vocês como que foi. Então, eu tracei um plano que não podia falhar. Então, meu plano era assim, foi impecável. Mais ou menos, né, que deu errado depois. Mas, então, eu contratei um coach, eu comprei livros de disciplinas que eu não tinha nenhuma afinidade, né, não tinha internacional público, privado, direito penal militar, eleitoral, ambiental. Então, assim, eram realmente matérias que eu não tinha afinidade, mas, e isso é muito importante para concurso público, você precisa definir o que você quer. Você quer ser o quê? Você quer ser defensor público? Você quer ser juiz? Você quer ser promotor de justiça? Pronto, esse é o primeiro passo. Aí depois você monta a estratégia, o que é necessário para que eu consiga atingir os meus objetivos. E foi isso que eu fiz. Não fica preocupado de o que... Nossa, mas é muito difícil. Não existe isso. Nossa, empresarial é horrível. Empresarial não é horrível. Isso é uma coisa que você coloca na sua cabeça. Parta desse pressuposto. Eu quero ser promotora de justiça, eu quero ser defensora pública, eu quero ser procuradora. E aí depois você vai traçar um plano e vai dar tudo certo. Né? Então, assim... Então, eu não medi esforços mesmo. Não medi esforços. Então, em 2016, depois da aprovação da Defensoria do Rio Grande do Norte, eu foquei com tudo em Defensoria Pública da União. O edital era 24 matérias, não tem problema, eu vou estudar todo esse edital. Porque eu quero ser Defensora Pública da União. Não importa quanto é o salário, eu lembro que tinha gente que falava assim, ganha muito pouco para esse tanto de matéria. Eu não estou preocupada com isso. É claro que eu queria ganhar bem, queria me tornar... funcionária pública, estabilidade, enfim, mas isso não era o principal. O principal para mim sempre foi exercer o direito com dignidade e fazendo diferença na vida das pessoas. O resto, para mim, era resto. E foi assim por todo 2016, né? E eu até até foquei, até tirei um pouquinho do foco do DPU, mas sem parar de estudar para a DPU. Eu fiz a Defensoria Pública da Bahia, que saiu em 2016, mas fui naquele esquema lá de 2014 de não parar o meu planejamento para a DPU. O que eu fiz foi, fui fazer a prova da primeira fase sem estudar, acabei passando. E aí na segunda fase, fui fazer sem estudar também. Eu acho que eu parei para estudar ainda um pouquinho, porque caía filosofia, criminologia, e eu não estava estudando para isso, né? Só que acabei reprovando em uma das provas. Acho que foi na prova de criminologia, por 8 décimos. Mas tudo bem, porque a minha meta maior era o quê? Era Defensoria Pública da União e aprendi alguma coisa, com certeza, de todo o concurso. Por mais que você reprove, você vai aprender alguma coisa. Então, a Defensoria
Pública da Bahia me acrescentou várias coisas, assim, não só de estudo, gente, porque a vida não é só isso, coisas de vida também, experiência de pessoas maravilhosas que eu conheci, que são meus amigos até hoje. E desde 2017, vamos lá, né? Aí reprovei na Defensoria da Bahia, chegou 2017, saiu o regulamento autorizando a Defensoria Pública da União, eu, pronto, vamos lá. Até então, não tinha subido a cabeça, mas foi um momento de tomar decisões difíceis e dolorosas, quais sejam. Decidi sair da Defensoria Pública do Estado do Piauí, né? Para mim foi assim um momento muito difícil. Eu lembro como se fosse hoje, eu ligando para minha chefe no domingo à noite chorando. Eu só chorava, né? E ela pensava que alguém tinha morrido, porque eu não conseguia nem falar que eu tinha decidido sair, né? Eu já estava noiva na época e precisava organizar meu casamento e o edital chegando, e eu queria muito aquele concurso. Era um concurso que exigia muito de mim e eu saí do trabalho. Tive muito apoio, tanto dos meus pais quanto do meu noivo, e aí decidi sair. E aí, depois acabei desmarcando o casamento, não casei em 2017. Não tive condições, não senti vontade, na verdade, de organizar casamento. Meu noivo entendeu também. A minha prioridade realmente naquele momento era me tornar defensora pública federal. E assim foi eu em 2017, estudando muito. Eu morava na salinha de estudo, mas morava mesmo. Eu fazia da minha salinha de estudo a minha casa, né? Na verdade, um trabalho. Eu ia para casa, na verdade, eu ia para casa só para almoçar e para dormir. E isso era de segunda a sábado. Sábado à noite, o meu noivo, na época, sempre estava muito por perto, sempre dando muita assistência. A gente saía no máximo para ver um filminho ou ficava em casa mesmo, porque no outro dia eu tinha que estudar cedo, no domingo de manhã. E, enfim, foi assim por todo 2017, né? Saiu o edital. E aí, pronto, saiu o edital, eu já tinha estudado o edital todo, aquele edital gigantesco. Eu já tinha estudado o edital completo da Defensoria Pública da União. Já tinha respondido mais de 10 mil questões. E eu sentia que estava pronta para aquela prova. Sentia que a prova era minha, né? E aí, estudava. Eu lembro que na época eu estudava assim, eu ia para mais de 10 horas líquidas. Era normal estudar muito para mim. Quem convivia comigo na salinha de estudo vai lembrar. Caí muito naquela escada, tropeçando com xícara de café na mão. Quantas vezes, meu Deus, eu desmaiei, passando mal na porta da minha salinha, porque tinha tomado remédio no dia anterior e para conseguir dormir, porque o meu físico e meu emocional já estavam assim esgotados. Porque, gente, subiu a cabeça. E é isso que eu quero falar para vocês. É muito importante a gente não deixar... não fazer o concurso um fim em si mesmo, porque a trajetória até lá, na verdade, você não tem dia para terminar, você não tem dia para passar. Então, você precisa manter o equilíbrio. Você precisa estudar muito? Sim, claro, com muita responsabilidade, com muita determinação, ser muito perseverante. E eu confesso que eu tive muita ajuda de princípios que me foram ensinados dentro de um grupo de jovens que eu participei, que é o Mahikaritá. Então, assim, a gente lá tinha alguns ensinamentos como: jovens, não se autolimitem, lutem pelo que vocês querem, tenham um objetivo na vida. Então, assim, eu sou muito grata pelo tempo que eu fiquei no grupo de jovens, que se chama Mahikaritá, né? E então, o fato é que eu já tinha os meus estudos estavam ok, a minha preparação estava ok, mas o meu emocional estava zero. Eu cheguei para a primeira fase da DPU com o emocional já extremamente abalado, porque a prova virou um fim em si mesmo. Não existia para mim nada depois daquilo. Não existia, eu não conseguia mais trabalhar com a possibilidade de não dar certo. Tinha que dar certo. Não existia o depois da DPU sem ser defensora pública federal. E isso foi um erro. É claro que você tem que focar no positivo. É claro que você tem que acreditar que vai dar certo. Mas tem que se preparar também para se não dar certo. Não vai ser o fim do mundo, não é? Então, consegui passar na primeira fase, uma prova extremamente difícil. Eu acho que eram quase 13 mil inscritos, né?
é no 200 itens, o errado eliminando o certo. A primeira fase eu já fui totalmente desequilibrada. Na última hora de prova, quando a fiscal falou, faltou 1 hora de prova, eu simplesmente não consegui mais raciocinar. Travei. Deixei 38 itens em branco, porque eu simplesmente estava na dúvida. E se eu estava na dúvida no início, vocês imaginam o que eu estava sentindo no final da prova, desequilibrada, né? Mas graças a Deus, mesmo com esses itens em branco, eu consegui para a segunda fase. E aí fui para a segunda fase, passei na segunda fase e pronto. Depois que eu passei na segunda fase, aí vai dar tudo certo, porque só um doido que vai reprovar na oral, né? Porque a defensoria, a nossa primeira fase, foram 20 horas de prova. Assim, foi muito difícil. E a gente imaginava realmente que ninguém ia reprovar, né? E aí, o que aconteceu? Eu me preparei ao tempo eu ainda não conhecia os ciclos, né? E eu me preparei, eu continuei me preparando com o coach que eu tinha feito desde o início da preparação para a DPU, mas tinha adquirido os materiais dos ciclos. Então, eu já conhecia os ciclos através apenas dos materiais, mas eu não conhecia a metodologia. Então, na época da oral, eu contratei o cursos dos ciclos por Skype, né? Fiz alguns outros cursos, fiz o presencial em Brasília também. Conheci Fernando e Daniel, inclusive, no presencial em Brasília. Conheci Bruno através do Skype, que foi um dos anjos da guarda nessa estrada de concurso público. E fui fazer a prova da Defensoria da União, me sentindo muito bem preparada em termos de conhecimento, mas sabe aquela história, o tá ok, né? Estudo tá ok, roupa tá ok, inclusive essa parte da roupa eu tenho que falar pra vocês. Eu comprei uma roupa maravilhosa para fazer a Defensoria Pública da União, assim, uma roupa que eu nem tinha condição de comprar, na verdade meu pai comprou pra mim, e eu falava assim, pai, isso aí é porque é o final de um ciclo, vai dar tudo certo, eu vou ser defensora pública federal, então eu preciso fechar isso com chave de ouro, enfim. E aí chegou o grande dia da prova da Defensoria Pública da União, e a nossa prova oral, a nossa arguição foi no auditório da DPU em Brasília. Vocês imaginam, lembro que eu e minhas amigas estavam chegando no táxi e a gente viu aquele prédio maravilhoso da DPU, já deu vontade de chorar só de olhar o prédio. Então eu cheguei emocionada lá. Aí a gente ficou isolado no auditório, que era o auditório era o auditório que aconteceria a posse, né? E eu lembro que o defensor público geral chegou para conversar com a gente, agradecer. Então eu olhava para ele, eu sentia vontade de levantar e abraçar. Eu ficava assim, meu Deus, eu que agradeço por estar aqui. Posso levantar para dar um abraço? É uma honra para mim. Se eu pudesse, eu pegava um colchão e colocava ali para dormir naquele auditório. Tão feliz que eu tava. E aí teve o sorteio, né, pra gente fazer a prova oral. E a gente... eu fui uma das últimas a ser arguida, o que aumentou muito a minha ansiedade, né? Então, assim, a gente começou o isolamento 1h30 da tarde e eu fui arguida mais de 7 da noite. Então, vocês imaginam que é você ficar confinado no auditório e fica passando toda hora um filme pela sua cabeça e... Enfim, a ansiedade vai aumentando, né? E eu sentia que eu não podia falhar. Eu tinha me preparado muito para estar ali naquele momento. Nossa, eu ficava lembrando quantas vezes eu chorei em cima do livro de internacional no sábado à tarde. Quantas vezes eu chorei sexta-feira à noite em cima do livro de direito do trabalho. Quantas vezes eu confundi direito penal, a teoria das penas, direito penal militar com direito penal. Mas nada daquilo importava, porque existia um objetivo maior por trás daquilo ali. Eu queria muito ser defensora pública federal. Quando eu estudava a parte de difusos, para mim era emocionante. Eu queria muito ajudar a população em situação de rua. Eu queria muito ajudar as pessoas com deficiência. Então, aquele filme ficou passando naquele confinamento, né? E eu acho que isso foi me enchendo de ansiedade. A minha fé tinha ido embora. Fé em Deus eu não tinha mais. É vergonhoso falar isso, mas foi o que aconteceu. Como eu falei para vocês, o estudo passou a ser um fim em si mesmo, né? Não foi um meio para, enfim, conseguir os meus objetivos. E
eu lembro até que as minhas amigas ficavam, reze o texto que você vai pegar no sono, né? Porque eu tive que realmente contratar, fiz uma consulta com um psiquiatra para conseguir dormir na época, na preparação para oral, porque eu já tinha tomado tanto remédio e nada mais dava certo, que aí eu fui procurar um psiquiatra. E aí eu lembro que minhas amigas falavam, reze, amiga, que você vai conseguir. E minha avó falava, minha filha, cadê sua fé? E eu, vó, eu não sei. Na minha cabeça, eu tava tão distorcido naquele tempo que eu tinha medo de rezar. Primeiro eu achava que não dependia de Deus. Eu realmente achava que dependia de mim passar naquele concurso, que se eu rezasse não ia fazer diferença. E segundo, olha que loucura, eu imaginava que, e se Deus não quisesse que eu fosse professora pública da União, eu ia pedir. Olha isso. Então, o que aconteceu? A primeira banca que eu fui erguida, né, naquele dia foi pela banca de penal. Eu estava muito nervosa. E eu tenho até a agradecer. Nem sei se a Ju tá aqui vendo. Fiz grandes amigos na época, né, da oral da DPU, em cursinhos, em troca mesmo de WhatsApp, de treinos. E na época eu sentei, gente, parecia que tinha passado assim um caminhão por cima de mim. Eu sentei assim na porta da banca de penal pra entrar e a Juliana olhou assim pra mim e fez assim, pra eu sorrir, né, pra aliviar aquela tensão. E aí entrei na banca de penal e não fui bem, né, eu tava muito nervosa. A primeira banca, normalmente a gente fica nervoso mesmo. E me foi perguntado, primeiro, eu não fui tão bem na banca de penal, depois me foi perguntado uma questão em processo penal, uma tese da Defensoria Pública que eu não conhecia. Eu só conhecia o entendimento do STF. E o que aconteceu? Você tá nervoso, é a primeira banca, e te pergunta uma coisa que tu não sabe. Eu não inventei, eu fui falando que eu achava que o STF... Eu nunca tinha visto nenhum julgado do STF, então eu defendi a constitucionalidade de um artigo, quando na verdade o artigo tinha estudos que o artigo era inconstitucional. Saí da primeira banca, fui para a terceira, graças a Deus consegui tirar uma nota muito boa na segunda, eu fechei a segunda banca. E as outras bancas foram ótimas. Quando eu saí da prova, e eu encontrei com os amigos que tinham feito, eles falaram dessa tese. Eu falei, nossa, eu não defendi essa tese. Só que na época a gente foi até para um barzinho depois, a gente ficava conversando, e eu assim, gente, eu falei isso, eu defendi isso. Todo mundo falava, calma, Lai, você não vai reprovar por conta disso, olha as suas notas nas outras bancas. Eu, gente, mas tem o valor, a nota mínima em cada banca. E se eles birrarem comigo, enfim. Mas enfim, entreguei para Deus. Voltei para o Piauí no outro dia com esperança que as coisas iam dar certo, mas assim, o meu peito doía, dizendo que não ia dar certo. Né? E aí, na época, o meu noivo começou a fazer provas de residência, né? Fez pelo Brasil e decidiu fazer em Belém, porque em Belém, os defensores públicos federais, a lotação inicial é no norte. Então, ele optou por fazer em Belém, porque acreditava que eu ia ser nomeada, assim, ninguém imaginava que eu fosse ser reprovada. E aqui em Belém, ele ficaria mais perto de mim. Então, assim, mesmo que eu fosse, sei lá, para Rondônia, era melhor do que ele, né, estar no Nordeste, qualquer coisa do gênero. Então, eu voltei para Teresina. A gente casou logo em seguida no civil, nem deu tempo para organizar a festa, né? Vou organizar essa festa depois que a gente voltar da residência. Dia 22 de fevereiro casei, dia 25 cheguei em Belém e dia 26 saiu o resultado da Defensoria Pública. No dia 25 eu entrei em contato com o Ed, que hoje também é defensor público federal, meu amigo, e pedi a ele, eu estava super nervosa, tinha acabado de chegar em Belém, né, começando uma vida nova. Falei com o Ed, se você ver meu nome, me avise. Me mande um WhatsApp, porque aí quando eu acordar, eu ia ver. Se ele tivesse me mandado no WhatsApp, eu saberia que eu tinha passado. Aí ele perguntou, e se você reprovar, o que eu faço? Eu não falo nada. Quando eu acordei, 6h30 da manhã do dia 26, aqui em Belém, foi o dia que meu marido foi fazer a matrícula na residência, eu não vi mensagem do Ed.
E aí eu entrei no grupo da Defensoria Pública da União, estava assim, fervendo de mensagens, né? O pessoal passando, todo mundo passou. E aí eu abri o arquivo e vi meu nome com uma nota. Você tinha que ter 10 em cada banca, né? Era o mínimo. A minha nota geral estava 72,10, eu precisava de 60. Entretanto, na banca de penal, minha nota estava 9,42 e eu precisava de 10. Então, minha gente, aquela banca que eu tanto tive medo, que eu sentia que ia me reprovar, me reprovou. E me reprovou por 58 décimos. Então, vocês imaginam o que foi pra mim, né? Aquele momento foi assim, foi desesperador, foi realmente muito difícil. Eu lembro que eu falava assim no grupo e as pessoas tentavam me acalmar, dizendo que com recurso ia dar certo, e todo mundo começou a torcer, gente que nem era próxima de mim no grupo veio me falar no privado pedindo pra eu ter força, mas alguma coisa me dizia que não ia dar certo. Gente, faltou o ar. Eu liguei pro meu pai e eu nem conseguia falar, eu só dizia que eu reprovei, e aí meu marido ficou em pânico, ninguém sabia o que fazer, e minha família desesperada, né, porque longe de mim, e enfim, realmente foi assim, eu posso dizer que foi o pior dia da minha vida. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. E aí, a situação era essa. Eu estava casada, reprovada, desempregada, numa cidade que só me fazia lembrar na Defensoria Pública da União da minha reprovação. Eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos. O meu marido passava o dia todo no hospital, na residência. Coitado, era um momento que ele precisava de apoio, porque residente sofre, e ele teve que me apoiar, né? Então tinha dias que ele chegava em casa à noite e eu só tinha levantado do sofá pra nada, né? Eu nem comia. Então, assim, quando você tá sozinho e você tá passando por uma situação dessa, é muito fácil você se afundar. É muito fácil, né? Eu tava longe de todo mundo. Eu não tinha casa de papai e de mamãe com comida lá. A pessoa que se sentisse fome levantava e fazia. E ia ter comida pra mim. Não, e agora eu é que tinha que providenciar a minha comida, né? Então, assim, foi uma mudança de vida total. E aí... eu tinha duas alternativas. Ou eu afundava de vez, ou levantava, né? E eu ficava assim apavorada. Meu Deus, eu não quero ser taxada como aquela menina que reprovou na hora da DPU, porque eu sentia que as pessoas tinham pena. Eu também tinha pena de mim. Pra todo mundo que eu contava a história, todo mundo ficava assim: nossa, eu não acredito, que tragédia, né? Você estudar do jeito que eu estudei, abdicar de tanta coisa e morrer na praia, porque eu sentia isso, que eu tinha morrido O que é pior, eu sentia que tinham tirado isso de mim. Eu me sentia injustiçada. Na época, aí fiz recurso administrativo e teve um amigo que precisava de 4 pontos ou 3 pontos. Eu sei que ele ganhou 4 no recurso administrativo. Eu, que precisava de 58 décimos, não ganhei 1 décimo. Não ganhei 1 décimo. Então, eu me senti muito injustiçada. Tudo bem, eu não fui bem na prova. Vamos lá, convenhamos, né? Mas 58 décimos, tenha dó. Mas, enfim, é porque não era o momento certo, né? E aí, o que aconteceu? Naquela época, eu decidi, né, que eu não podia me entregar, né? Então, eu ficava me questionando: meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Eu nunca fiz mal pra ninguém, eu sempre fui tão esforçada, por que isso está acontecendo comigo, né? Mas Deus tinha um propósito maior pra mim. E eu lembro que minhas amigas me falavam isso, meus pais me falavam isso, meu marido falava isso, só que pra mim era muito difícil aceitar aquela reprovação. Então, eu comecei a mentalizar, a minha fé estava assim perdida na época, né? Mas eu comecei a mentalizar que existe um propósito, existe alguma coisa melhor me esperando. Ou eu pensava dessa forma ou eu ia enlouquecer, né? Então, assim, graças a Deus, não me faltou apoio, né? Principalmente meu marido na época me apoiou muito, assim, sempre insistiu no meu retorno aos estudos. Apesar disso, eu passei 2 meses sem estudar e ficava ocupada com as coisas do apartamento.
E foi assim, foram meses de muita infelicidade. Nada me fazia feliz, nada. E aí eu lembro, meu marido falava assim, vá pra Teresina passar um tempo com seus pais. Eu queria sair correndo de Teresina, eu não queria ver ninguém. Pra mim, todo mundo me associava a DPU e eu tinha reprovado, eu tinha sido um fracasso. Em nenhum lugar ia me deixar feliz, né? Então, eu resolvi que precisava, na verdade, era óbvio que eu precisava de tratamento, né? E aí eu procurei tratamento e foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi procurar esse tratamento. E na época eu fui diagnosticada com estresse pós-traumático. Se não chegava a ser uma depressão, mas se eu insistisse naquela situação, né, com certeza ia piorar. Então, e o remédio, né, dentro da terapia era voltar a estudar. Então, assim, o seu perfil é esse, você precisa estudar, você está vivendo um pesadelo porque você nunca sonhou isso para você, então você não pode desistir dos seus estudos, tem que voltar. Mas e aí, voltar para estudar o quê? Defensoria Estadual eu não queria mais. Defensoria Pública da União não ia ter tão cedo. Então, assim, é diferente, gente, eu faço concurso para o Ministério Público, de repente você reprovar, mas daqui a 2, 3 meses tem outro, você levanta e vai estudar. Eu não tinha meta. Tudo que eu tinha traçado tinha dado errado. Meu plano de vida tinha dado errado, né? Que eu tinha traçado para aquele momento. Eu já ia fazer 30 anos. Meu Deus, o que foi que eu fiz errado? Eu tinha planejado uma coisa, aconteceu completamente outra, né? Então, a terapia foi muito importante nessa época. Entrei com medicação também, não me arrependo. Foi realmente a melhor coisa. A gente não tem que ter vergonha. Se você está precisando de ajuda, você tem que gritar. Você tem que pedir ajuda. Você não tem que se afogar nas mágoas. Não pode. Então, entrei em contato com Fernanda. Na verdade, desde a época do curso da Oral, o ciclo sempre me acolheu. Na verdade, o ciclo assim, é sensacional. Não é porque eu sou professora, não, mas por vivência enquanto aluna. Sempre nos acolheu muito. Tem uns grupos de WhatsApp, na época da reta final da DPU, né, da Oral. E quando eu cheguei em Teresina, saindo da prova oral, eu falei pra Fernanda que eu tinha sentido que talvez não desse certo. Ela disse que ia começar a rezar por mim. Então, assim, eles sempre estiveram muito próximos, né? E aí eu pedi ajuda pra ela na época. Falei, Fernanda, eu preciso voltar a estudar. Me ajuda, eu não consigo olhar nenhum material meu. Pra vocês terem ideia, marcar texto... Quem estuda para a Defensoria Pública vai saber o que eu estou dizendo. Marcar texto verde, eu não aguentava olhar. O meu material, que eu tinha demorado séculos para fazer, construir, eu não conseguia olhar. Eu só sofria vendo aquele material. Minha gente, já estou com 44 minutos falando. Deixa eu correr aqui, que eu só tenho 1 hora para falar com vocês. Acho que não vai dar tempo, não. Mas vamos lá. E aí, eu entrei em contato com Fernanda, quase deixei ela doida, né, na época. E eu decidi que ia estudar para magistratura. O primeiro concurso que eu decidi fazer depois da reprovação da Defensoria Pública da União foi de magistratura federal, da 3ª região. O Ciclos lançou um cursinho de reta final, e aí eu falei, bom, vou atrás de uma nova metodologia, vou ter novos materiais, isso vai ser muito bom para mim, vou aproveitar meu material, vou aproveitar minha bagagem para concurso federal, que era o concurso da DPU, e... Enfim, e aí caí nisso, né? Mas a retomada foi extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Tinha dia que eu chorava em cima do livro o dia todo. Que eu não passava de 2 páginas o dia todo, mas eu ficava lá sentada. Chorava. E até porque, assim, eu estava em casa sozinha. Não tinha ninguém para me acudir, né? Então, assim, eu tinha que ser forte. Minha família esperava isso de mim. Meu marido esperava isso de mim. E eu precisava retribuir, né? E eu realmente sabia que esse era o remédio, era voltar a estudar, era isso que ia me trazer de volta, era isso que ia me trazer para o meu norte, né, novamente, ia me dar vontade de viver. E aí fui fazer, comecei a estudar para essa prova, né, numa reta final dos ciclos. Fernanda me deu um super desconto, não tinha dinheiro nem para morrer na época, até falei para ela, Fernanda, você tá ouvindo isso? Falei pra ela, Fernanda, eu tô pagando até... Ainda hoje tô pagando, no caso, meu pai, né? A minha roupa, a bendita roupa lá que eu comprei na Gregory, que foi caríssima, e eu fiz meu pai comprar, dizendo que era o final do ciclo. Final do ciclo de quê, se eu reprovei? A roupa tava guardada. E aí, na época, ela falou, guarde essa roupa que você vai usar já já. Na época eu fiquei assim, meio descrente, mas não tinha, eu tinha que guardar a roupa, né? Tava lá. E aí ela me deu um super desconto para esse curso, enfim, graças a Deus.
E aí, durante os estudos para a magistratura federal, eu não consegui me encantar pela carreira. Inclusive, tinha dia que a minha impressora só servia para fazer uma coisa, imprimir frases de autoajuda. O meu escritório ficou completamente cheio de frases de autoajuda. Continue a nadar, tinha assim uns 20 no meu escritório. Força, foco e fé, tinha não sei quantos também. E aí, no meio do caminho desse estudo, minha avó faleceu, que foi assim um dos piores momentos da minha vida. Eu tava longe e assim veio um filme na minha cabeça, porque a minha avó era meu maior exemplo de fé e era uma pessoa que era apaixonada por mim, e eu fui muito negligente nos últimos anos de vida da minha avó, porque eu estava muito e era muito ausente, mesmo ela morando do lado da minha casa. Então assim, foi muito doloroso, porque eu sentia que aquele distanciamento não tinha valido de nada, né? E assim, eu sofri muito na época, mas ao mesmo tempo, naquele momento eu vi que eu precisava resgatar a minha fé para manter a minha avó Tontonha, Dona Toninha, dentro de mim, viva. Foi essa forma que eu encontrei de manter minha avó viva dentro de mim, no resgate da fé. E assim foi, né? A minha avó, tenho certeza que de onde ela está tá orando por mim, continua rezando com todo aquele amor e assim protegendo toda a minha família. E aí segui nos estudos. Cheguei da prova da magistratura federal, reprovei, fiquei por 5 pontos, mas fiquei animada, afinal de contas eu estava parada, estudando muito mal. Senti que se continuasse estudando as coisas iam voltar a dar certo, e eu voltei decidida que não queria ser juíza federal, né? E agora, meu Deus, eu vou ser o quê? E aí saiu o regulamento do Ministério Público do Piauí, do meu estado. E assim, veja só, esse concurso nunca tinha saído, desde a minha formatura. Acho que o último concurso foi em 2012, e eu nem estava formada ainda. Então, assim, passou esse tempo todo o concurso lá latente, né? Parece que estava esperando o momento certo para acontecer. Para vocês observarem, assim, as coisas acontecem no tempo de Deus mesmo, né? E aí eu fiquei, será MP Piauí? Mas aí eu vou começar voltar a estudar para concurso estadual. É como se eu estivesse regredindo. Enfim, coisa doida, né? A pessoa estava desnorteada. E aí eu comecei a fazer uma análise do meu passado. E eu comecei a lembrar de alguns fatos. Assim, por exemplo, a minha prova da defensor da OAB, a segunda fase, a peça era uma peça para eu atuar como assistente da acusação. E mesmo não conseguindo, e mesmo não tendo treinado para fazer uma peça como essa, porque as provas da OAB a gente trabalha, pelo menos na minha época, a gente estudava para defender, né? Advogado defendendo. Eu consegui fechar a peça. E aí eu comecei a lembrar, comecei a estudar sobre o Ministério Público e analisar a atuação do Ministério Público. Aquela parte que mais me encantava dentro da Defensoria Pública da União, que era a parte de direito difuso coletivo, o Ministério Público era super focado nisso. Né? Então, assim, eu comecei a analisar, por que não o Ministério Público, né? E aí, uma coisa me chamou muita atenção também, espero que meu pai esteja ouvindo, não estou conseguindo ver se vocês estão falando, porque eu acho que eu não sei mexer aqui. O meu pai já fez alguns móveis para o Ministério Público do Piauí, e minha irmã me disse que uma vez, eles dois lá dentro, meu pai comentou, quando eu entro aqui, eu só lembro da minha nega. E na época, minha irmã falou isso, que ele falou isso com tanto orgulho. E eu, mas de onde papai tirou isso? Se eu não... O que eu vou ser no MP Piauí? Se eu não quero ser promotora de justiça, isso ao tempo, né? E aí começou a vir isso na cabeça. Eu falei com Fernanda, será que eu tô ficando doida? Eu estudei a vida toda pra Defensoria Pública e agora eu tô pensando em Ministério Público. Ela, mulher, tu não tá doida, não. Isso aí é porque é assim mesmo, a vida é desse jeito. Fale com o Bruno. Aí fui falar com o Bruno. Bruno, tô assim, o que você acha? Aí pronto. Bruno gravou o áudio mais lindo da minha vida, até hoje eu guardo, falando do papel do Ministério Público. Eu perguntei pra ele por que ele era apaixonado pelo Ministério Público. Gente, ele falou assim, de um jeito do Ministério Público. Na verdade, eu boto várias pessoas pra assistir esse áudio, viu, Bruno? Ouvir esse áudio, viu, Bruno? Porque, assim, realmente é encantador.
O Ministério Público, gente, a gente não pode focar no Ministério Público sobre o aspecto sanguinário. O Ministério Público é muito mais do que isso. Não existe defensoria pública contra o Ministério Público. Todos estão juntos, lutando por um bem maior que a justiça. Então, naquele momento, ele me fez abrir os olhos. E eu, gente, por que não promotora de justiça? Por que eu parei de sonhar? Eu posso lutar contra a desigualdade social em outra carreira. E na época ele falou, minha amiga, se você quer lutar pelo bem, a carreira que você vai, qualquer carreira que você escolher, é isso que vai ser a tônica para o resto da sua vida. Você vai exercer um excelente papel. Então, aquelas palavras dele me consolaram, me abraçaram de um jeito que até hoje eu agradeço. Ele sabe que ele tem minha eterna gratidão. Esse foi meu mentor mesmo, foi assim, meu anjo da guarda na época. E me guiaram, assim, em momentos de muita tristeza eu ouvi o áudio dele, né, e assim, eu comecei a estudar para MP e comecei realmente a sentir paixão. E aí, mais uma vez, o Ciclos me abraçou, né? Eu ganhei uma bolsa para ser aluno tradicional, que hoje é o nosso regular nível 1. E com direito a tudo, viu, gente? Skype, atendimento, cronograma. Bruno montou um cronograma para mim. E aí eu comecei com o método Ciclos, e que para mim, assim, foi revolucionário. E assim, eu digo mesmo isso para os alunos. Quando vem um aluno para mim recém-formado, já com a intenção de ingressar no Ciclos, eu falo, olha, você está anos-luz na minha frente, vai dar tudo certo para você, porque você tem um cronograma extremamente direcionado. Para você passar em concurso, você precisa doutrina, que são as nossas FUCs, fonte única de conhecimento, que é o nosso material. Você precisa ler jurisprudência, você precisa ler lei seca, você precisa ler súmula, você precisa fazer questões, você precisa fazer revisão. Você tem tudo isso dentro de um cronograma. Mas não é um cronograma qualquer. Existe uma metodologia por trás disso. Então, assim, eu lembro que quando comecei... Gente, vocês imaginam, eu já tinha sido aprovada na oral da Defensoria Pública da União. Então, foi naquele momento... no momento que você acha que você já está pronto, já está ok. E eu cheguei com o cronograma dos ciclos e eu senti que eu não estava ok. Tinha muita coisa que eu precisava trabalhar. E eu lembro que as semanas iam passando e eu ficava encantada pelo cronograma porque eu sentia o avanço do cronograma, do meu conhecimento em relação à resolução de questões. Eu sempre tive uma deficiência enorme com a leitura da lei seca. E como sempre fui muito metódica e o horário trazia, especificamente no ciclo 2, que tinha que ler lei seca, eu lia lei seca. Então eu comecei a sentir as minhas questões evoluindo muito, as minhas notas, né? E fiz 3 meses do tradicional, que hoje é o regular nível 1, e decidi fazer a prova do MP Paraíba com muita insistência do meu marido. Eu não queria fazer. Falei com a Fernanda na época, falei com o Bruno, será que eu devo fazer? Afinal de contas, eu estava morrendo de medo, na verdade, porque eu finalizei, eu estava começando o ano de 2018 no moral da DPU e eu estava com medo de finalizar com a reprovação na primeira fase. Então, eu falei, o medo me paralisou naquele momento, mas é de muita insistência. Todo dia eu dizia, não vou fazer essa prova, não vou fazer essa prova. Principalmente porque foi marcado pro dia do casamento de uma grande amiga minha. Eu falei, não vou fazer essa prova. Aí meu marido comprou logo a passagem. Enfim, aí fui fazer a prova, né? E pra minha grata surpresa, mas sim, o que eu quero reforçar aqui com vocês. Eu fui fazer essa prova do MP Paraíba, mas eu não paralisei o meu estudo do tradicional, que é o regular nível 1. Eu continuei o meu estudo. O que eu fiz foi, eu parei uma semana o meu cronograma e adquiri o Não Faça Prova Sem Saber, que é um resumo que a gente faz para você estudar na véspera da prova. E aí fui com essa leitura, fui com essa revisão e fiz a primeira fase do Ministério Público da Paraíba. Então, gente, eu fui fazer Ministério Público da Paraíba, passei na primeira fase. Na verdade, não passei na primeira fase. Eu fiz uma nota, de acordo com o olho da vaga, vocês devem conhecer, né, aquele site que a gente coloca a nossa nota. Era possível ir para a segunda fase. A nota de corte estava em 73 e eu estava com 73. Então, nossa, eu fiquei muito feliz. Então, assim, naquele momento eu vi que... Você disse que não estava vendo. Pois é, eu não estava vendo, mas agora eu voltei a ver as pessoas falando. Eu não sei o que foi isso, não. Eu tenho que aprender mais. Eu vou falar com o setor de mídias para me ensinar direitinho, porque eu sou um pouquinho falha na parte do Instagram. E aí, eu fiquei muito feliz, porque assim...
eu vi que as coisas tinham voltado a dar certo, né? Pra mim, as coisas... Eu fui ficando cheia de esperança de novo. Eu já tinha um novo foco, um novo sonho. E aí eu comecei a estudar para a segunda fase. E aí aprofundei em probidade administrativa e fiquei apaixonada. Meu Deus, como é que pode? Isso aqui é lindo demais. Eu quero ser promotora de justiça. E aí eu lembro que eu ligava... Ai, obrigada! E aí eu lembro que eu ligava para minhas irmãs e falava, gente, o Ministério Público é muito metido, se mete em tudo. E aí a minha irmã falou assim, a Larissa falou assim, mulher, pois é igual a tu, como é que pode? Você não fazia Ministério Público, por quê? A gente não sei, é porque não era momento. Tava esperando, né, essa prova. E aí, mas aconteceu, anularam 5 questões, eu não aproveitei. E aí, no final das contas, eu fiquei com 75 e a nota de corte foi 76. Então, não deu certo. Mas nada mais me parava, né? Então, assim, pelo contrário, eu fiquei... Tia, eita, agora eu voltei a ver. Gente, se eu soubesse, eu tinha parado esse vídeo antes pra ver vocês falando comigo. Eu tava muito carente, tava muito sozinha. E aí fiquei super feliz com a nota, apesar da reprovação. Tinha estudado... na segunda fase, né, pra segunda fase, então eu pude não fazer MP, por quê? Por quê? Gente, que coisa linda, vocês interagindo, não estavam vendo vocês. E aí, poxa, aí vocês devem ter feito perguntas, né, e eu não consegui responder. Vamos marcar depois outra live. Saudade demais de vocês. Ai, meus conterrâneos, Piauí, tá dentro do meu coração, viu? Eita, gente, você é maravilhosa, já chorei, arrepiei, sorri. Ô, coisa boa. Sorriu, né? Tem que sorrir. A gente tem que sorrir, porque chorar não adianta, né? Eu disse que tu levava o livro pro banheiro. É verdade, gente, até hoje eu faço isso, viu? Eu faço isso até hoje. Principalmente porque o meu escritório é em casa. E aí, voltei com esse gostinho. Fui reprovada, mas enfim, eu fiquei muito feliz, né, com a possibilidade de ir para uma segunda fase. Fiquei tão pertinho, estava começando o concurso para o Ministério, a vida de Ministério Público fazia pouco tempo, então foi muito engrandecedor a experiência que eu me veio Paraíba. E aí aconteceu um novo dilema. Saiu da Defensoria Pública do Maranhão e Ministério Público do Piauí, que era o concurso que eu realmente estava batalhando, né? Que era no meu estado. E aí, meu Deus, e agora? E aí eu lembro que liguei pro meu pai, vou salvar, pode deixar. E aí liguei pro meu pai, se eu parar agora e estudar para a Defensoria Pública do Maranhão, as minhas chances de passar são altas. Aí ele, minha filha, você agora não tinha decidido que era Ministério Público? Eu, pois é, pai, mas Ministério Público... é isso. E aí ele falou, minha filha, por que você não disse que queria Ministério Público? Então você foca em Ministério Público, que vai fazer a prova da Defensoria Pública. Eu, pai, mas minhas chances não são boas. O Ministério Público do Piauí são 140 vagas para a segunda fase. Eu vou competir com pessoas que estão anos-luz à minha frente. Mas minha filha, né, não pense nisso, nananã. E eu, tá certo, então vou fazer assim. Porque Defensoria Pública do Maranhão, gente, além de eu ter uma história mal resolvida com ela, né, na minha reprovação da DPU, a minha família materna é maranhense. Né, os nossos pais ajudam muito a gente. Eita, consigo. Vou procurar aqui. E depois eu disponibilizo. E aí, o que aconteceu? Eu decidi que não ia estudar para a Defensoria do Maranhão, que eu ia estudar para o Ministério Público do Piauí, ia continuar. Quando a Shuri tá me escutando, quando eu voltei da reprovação da Defensoria Pública da Paraíba, porque eu parei o meu cronograma de primeira fase, né? O meu cronograma de base do MP, do Ministério Público, e foquei... A professora responde no final.
Tá bom, eu vou tentar responder só no final. No final, eu tô terminando já a história. Aí vocês podem ficar à vontade de perguntar. E aí eu voltei, e aí paralisei para estudar para a segunda fase, mas não fui para a segunda fase, afinal, e retomei o meu cronograma. E aí quando saiu o MP Piauí e teve essa confusão com a Defensoria do Maranhão, eu fiquei na dúvida se estava voltado para a Defensoria Pública, porque assim, eu já dominava o edital, ou se ia para o MP Piauí. Aí, por fim, depois que conversei com meu pai, dizem que a voz dos nossos pais, gente, assim, os nossos pais são o que a gente tem de mais próximo de Deus aqui na Terra. Então, eu decidi que ia ouvir meu pai. E aí eu fui continuei o meu cronograma de base para o MP Piauí, e aí saiu, os ciclos não teve turma de reta final, a gente só teve cronogramas para o reta final, não fechou turma, e fui aluna do reta final dos ciclos, e aí fui fazer a prova da Defensoria do Maranhão em dezembro. A primeira e a segunda fase foram juntas, né? A primeira fase foi no sábado, a segunda fase no domingo. Em fevereiro fui fazer a primeira fase MP Piauí. E vocês lembram que dia 26 de fevereiro de 2018 tinha saído o resultado da minha reprovação da Defensoria Pública da União? Então, pois acreditem, dia 26... Eu vou tentar não chorar agora. Dia 26 de fevereiro de 2019, exatamente um ano depois daquele sofrimento tão grande, daquele dia tão triste pra mim, de um dia que eu fiquei tão sem acreditar nos meus sonhos, naquela época que a minha fé estava tão abalada, saiu o resultado de manhã da minha aprovação na primeira e segunda fase da Defensoria do Maranhão. E à noite eu conferi meu gabarito e minha nota estava muito alta na primeira fase do MP Piauí. Então eu ia para a segunda fase do MP Piauí. E aí, assim, eu lembro que no dia anterior desses resultados, eu me ajoelhei antes de dormir e rezei. Rezei e pedi para Deus que Ele me ajudasse no outro dia, porque eu estava me dando conta... Porque eu tô toda arrepiada, porque Deus honra, amiga. E no dia seguinte, eu sabia que no dia seguinte ia exatamente fazer um ano daquele dia tão triste. E eu falei, Deus, amanhã eu vou ter outras duas respostas. Eu vou ter a resposta em relação à Defensoria Pública do Maranhão e a Defensoria Pública e o Ministério Público do Piauí. Me ajude a ter força para aguentar o resultado. Então, veja só, gente, eu passei por um momento muito difícil, né? Passei por um momento muito difícil. Eu tinha medo, naquela época, eu tinha medo de rezar, né? Eu tinha medo de rezar para Deus. E eu senti a minha evolução naquele momento, em termos de... Eu estava tendo coragem de dizer, se não tiver que dar certo, se não tiver que dar certo, tudo bem. Eu só quero que o Senhor me dê força para superar o dia de amanhã. E assim, no outro dia foi tudo isso, né? Foi assim, sensacional. Eu tive esse resultado pela manhã da Defensoria Pública do Maranhão e à noite que eu estava no Ministério, a segunda fase do Ministério Público do Piauí. Então foi assim um dos dias mais emocionantes de toda a minha vida. E aí foi a corrida, né, para a reta final. Consegui passar no Ministério Público do Piauí, estava na oral, me vi com 2 orais no único mês para a Defensoria Pública do Maranhão e para o Ministério Público do Piauí. E a notícia boa é que eu usei a roupa da Gregory nas 2 orais, né, Fernanda? Já não cabia em mim, como eu tive que ir na costureira, né? Aí mandei a pé soltar um botão. Mas a roupa agora já pode se rasgar, viu, gente? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, usei a roupa do Ministério Público, usei a roupa que eu comprei na oral, valeu, ela já pode se rasgar, né? Tive a imensa felicidade de ser aprovada na Defensoria Pública do Maranhão e no Ministério Público do Piauí, no meu estado. Então, vejam só, olha que coisa maravilhosa. Olha, que coisa
ainda teve isso, né? A prova da Defensoria do Maranhão foi colocada para a mesma época do Ministério Público do Piauí. Eu estava assim, planejando como é que ia ser. Aí eu falei, a minha prova da Defensoria do Maranhão ia ser à tarde no sábado e minha prova do Ministério Público, do Ministério Público do Piauí ia ser domingo de manhã. E aí não ia ter ônibus, já tinha visto passagem de avião, não tinha. E aí eu tinha falado com meu pai, a gente ia voltar de carro. Eu ia sair, papai, eu ia sair da prova da oral do Maranhão e ia correr pro Piauí. Era assim, se eu parar eu caio, né? Era isso que eu tava sentindo. E aí, mas deu tudo certo, a prova do MP Piauí foi adiada para 2 semanas. E deu tudo certo, né? Então, assim, logo em seguida eu fui convidada, dou a roupa. Não, mulher, essa roupa eu quero usar ainda nas audiências, pelo menos o terno. A calça já deu. Tenho que comprar uma calça para fazer par com terno. Essa roupa é histórica. Então, gente, aí depois eu fui contratada fui convidada por Fernanda para ser professora nos ciclos. E assim, aceitei prontamente, porque pra mim... ser professora na verdade, eu tenho uma dívida de gratidão com os ciclos, de verdade, porque pra mim os ciclos me acolheu num momento de muita dificuldade mesmo. E pra mim é uma honra ser professora, né? Ajudar as pessoas que estão na mesma situação que eu. Na época que eu reprovei na Defensoria Pública da União da Oral, gente, eu não tinha mais esperança de que um dia as coisas fossem dar certo. Eu saía mandando mensagem para as pessoas que eu conhecia que tinham reprovado em alguma oral, para que elas me dissessem alguma coisa, que me dissessem, é possível, vai dar certo, é possível voltar a estudar, né? Então, para mim, assim, retribuir esse amor dos ciclos, para mim é prioridade hoje, né? Eu sou muito feliz participando da equipe, né? 2 horas de atendimento, viu? Porque eu conto a história. Se o aluno der brecha, é 2 horas. Tem aluno que é mais caladinho, aí eu não falo tanto. Mas quando o aluno começa a perguntar, e como é que você chegou aqui? Aí tome conversa, 2 horas. 2 horas de conversa. Né? Eu conto como era que eu estudava, eu começo a dizer quais eram os truques que eu fazia, né? E aí... Então, qual concurso eu escolhi? Chego já lá, né? Então, assim, eu decidi... gente, eu nem falei uma parte para vocês também, assim, em relação aos ciclos. A minha primeira fase do MP Piauí e da Defensoria Pública do Maranhão, eu consegui atingir notas nunca antes alcançadas. Na primeira fase... Na primeira fase, eu fiquei em 12º na Defensoria do Maranhão e no Ministério Público do Piauí em 18º, na primeira fase. Então, assim, foram pontuações que eu realmente devo à metodologia. Gente, inclusive nas aulas, eu falo mesmo que eu acredito na metodologia. Eu sou fruto da metodologia dos ciclos. Os meus estudos existem, na verdade foi um divisor de águas, antes e depois dos ciclos. Então, eu sempre falo, né, para os meus alunos, confiem na metodologia, né? Descendo aqui. Gente, é isso mesmo. Eu confio na metodologia, a metodologia funciona, né? Como é? Tome questão em revisão. É isso mesmo. A Antonella tá pedindo para eu mandar beijo à minha priminha. Beijo, Tonton! E aí, gente, então é isso. Hoje eu sou professora dos ciclos com muito amor, com muito orgulho. Assim, pra mim é um privilégio enorme, em especial porque eu tô em Belém, tô longe da minha família. Meu marido tá no 3º ano de residência, né? Meu marido tá no 3º ano de residência daqui a pouco. Graças a Deus, a gente tá voltando pro Piauí, se Deus quiser, como promotora de justiça, né? Na verdade, eu não decidi ainda, gente. É o seguinte, foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que o importante é vocês focarem no que de fato é importante, que é fazer o bem, que é lutar contra a desigualdade social, que é fazer justiça. Então, eu estou deixando nas mãos de Deus. Hoje eu posso falar pra vocês que os planos de Deus são sempre os melhores.
Então, eu vou esperar ser nomeada, né? Vou esperar ser nomeada. É claro que, inicialmente, a minha tendência é o Ministério Público do Piauí, porque é o meu estado, né? E eu sou, assim, incrivelmente apaixonada pelo meu estado e quero realmente fazer a diferença, ajudar as pessoas que estão no meu estado. Mas a Defensoria Pública do Maranhão, eu não descarto a possibilidade. Então, eu posso simplesmente ser nomeada primeiro na Defensoria do Maranhão, me apaixonar e não querer sair de lá. Então, assim, de verdade, eu não decidi ainda, né? Tá de fato nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que ele vai me colocar no local que eu vou fazer, que eu vou me esforçar muito para fazer a diferença, né? E é isso, né? Eu acho que eu falei tudo. Fica no MP. Eu realmente estou muito apaixonada pelo Ministério Público, viu? Vou voltar, com fé em Deus. Próximo ano a gente está voltando, independente do concurso chamar. Quero ir para Picos, quero ir até para Corrente. Pode ser até no final do filme, só me chamar que eu tô indo, né? Então é isso, gente. Eu queria dizer para vocês que essa caminhada de concurso público é uma caminhada muito dolorosa, de fato. Eu tive até um aluno semana passada. É isso mesmo. Eu tive aluno semana passada que no questionário ele respondeu que tinha medo de reprovar. E eu disse, não tenha medo de reprovar, porque reprovar faz parte do processo. Então, assim, foque no seu sonho, foque no seu objetivo de vida, né? Escolha uma profissão, não por dinheiro. É claro que a gente não pode ser hipócrita. Dinheiro é importante, sim, mas não foque nisso como a tônica da sua vida. Queira uma profissão porque você precisa. A ideia é você fazer a diferença na vida das pessoas. O dinheiro vai vir de forma consequente. Então, foquem. Não façam do concurso o fim em si mesmo. Isso maltrata a gente. A gente precisa chegar no fim, gente, com saúde, né? O papai tá dizendo que vai tomar uma lira. Então, apesar... você que me ensinou demais, faz parte da minha história, tá sempre presente, mesmo à distância. E o que a gente não pode perder de vista nessa trajetória é a humanidade. Assim, ao mesmo tempo que essa trajetória é muito difícil, é uma trajetória em que aparecem muitas pessoas boas na nossa vida, né? Fiz amizades que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Tive vários anjos. Papai está aqui falando do Dr. Clécio, eu realmente não posso deixar de falar do Dr. Clécio, que foi assim um anjo na minha vida, desde a defensoria do Rio Grande do Norte, uma pessoa que sempre esteve presente. Os piauienses todos conhecem, assim, uma pessoa maravilhosa que sempre me acolheu muito bem também, sim, sensacional. E foquem nisso, gente, foquem no processo. Vai chegar um momento que a gente vai sentir saudade disso daqui. No meu caso, eu ainda não senti saudade, porque eu ainda vivencio. Eu decidi que não vou parar de estudar, né? Eu decidi que eu vou continuar, só vou parar com a posse, em que pese, nesse momento, pelo menos, né? Em que pese ter sido aprovada no concurso do Ministério Público, concurso que eu almejo no meu estado, eu não quero ficar sem fazer nada. Então, assim, vou continuar estudando, né? Até para ocupar meu dia. Eu não passo o dia todo fazendo atendimento, então, assim, essa atualização é importante. Não sei se eu vou começar a aceitar convite para ser assessora, ainda estou vendo essa possibilidade, mas por enquanto é isso. Eu continuo na luta, ainda não senti saudade, mas dizem que a gente vai sentir saudade, e é verdade mesmo, assim. Curtam esse processo. Eu tô doida para ficar com saudade, eu também. Então, curtam esse processo. Estudem muito, porque, assim, te amo, pai, te amo demais. Esse processo é muito importante. A gente precisa viver isso, precisa viver com saúde. Mantenha um equilíbrio, porque o equilíbrio é extremamente importante. Lembrem de mim, né? Eu não sei se vocês falaram quem me viu caindo, é Lainara Holanda, com H. Eu não sei quem lembra
que eu caía, né, no curso, na salinha de estudo, passando mal, de tanto tomar remédio, eu queria dormir, queria trabalhar a ansiedade, né? Tá perguntando que é o Dr. Clécio. O Dr. Clécio ele é juiz federal e ele foi meu professor em algumas orais que eu fiz. Inclusive, ele foi meu professor também na oral do Ministério Público do Piauí. Uma pessoa incrível. Depois você digita o nome dele no Google e vai sair a história dele. Ele é uma pessoa assim incrível. Ele é juiz federal lá em Bacabal. E... papai falando da Lira. E é isso, gente. Assim, eu tô um pouco atrapalhada, porque eu tô aqui vendo as respostas de vocês querendo responder. Mas é isso, vocês precisam focar nesse processo, vocês precisam realmente estudar com grande garra. Estudar é o foco, mas tem que se esforçar para manter o exercício físico em dia, tem que se esforçar para ter uma alimentação legal. É claro que a gente come muita besteira, mas não pode viver só de besteira, tem que ter o dia do lixo, né? Mas o dia do lixo não pode ser todo dia, né? Obviamente. E tem que abraçar seus familiares, tem que dizer que ama, não pode esquecer disso, né, a todo momento, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e eu senti na pele essa dor, e eu não quero que vocês sintam também. Até hoje eu sou muito arrependida por não ter dado a atenção que minha avó precisava, mas hoje eu tô com o meu peito cheio de fé, eu carrego aqui ela dentro de mim, eu sei que ela tá perto de mim, não fisicamente, mas tá em espírito. E é isso, gente. Foque nas coisas boas que vão acontecer com vocês esse processo. É isso que vocês têm que fazer agora. Estudar muito, manter o equilíbrio, agradecer por tudo, pela permissão de estudar, né? Cachorro quente do posto. Quem nunca? O açaí da esquina. Então, é isso. Vocês querem fazer perguntas? Eu já terminei, gente. Eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que alguém perguntou sobre as FUCs. Foi isso mesmo, eu troquei meu material. Eu usava as FUCs e eu tive muita facilidade com as FUCs, porque quem tem contato percebe que elas são muito completas. As FUCs são materiais, na verdade, é um misto de material. Você tem doutrina, você tem jurisprudência, você tem lei seca, então você tem muita curiosidade, são materiais bem completos. Então, quando eu comecei a ler as FUCs, eu sentia muita afinidade. Eu lembrava muito do meu material, mas no momento, numa metodologia nova, né? E assim, eu fui muito feliz com as FUCs. Os alunos, às vezes, não imprimia as FUCs. Na verdade, a vontade de imprimir era muita, porque eu sempre gostei de escrever, né? Pra mim, eu só funcionava, eu só de verdade, só aprendi se eu escrevesse. Mas aí a metodologia, você tem que vir de peito aberto. Por quê? O material, a tendência é que ele fique desatualizado. Deixa eu ver, o que mudou nos seus estudos antes dos ciclos? Já tinha boa base da faculdade. Então, na verdade, eu tinha uma boa base, mas os ciclos me trouxe estratégia. Eu reuni num único cronograma tudo o que eu precisava. Então, assim, voltando aqui a falar em relação às FUCs, então eu tinha essa dificuldade. Mas eu estava aberta a uma nova metodologia e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu falo para todos os meus alunos, quando eu vejo que no questionário eles têm dificuldade com o meio digital, eu digo, olha, eu também tinha dificuldade, mas vale muito a pena. Por quê? Porque a ideia é que você mantenha o material constantemente atualizado. Né? Você não precisa parar de estudar, você não precisa deixar de lado a doutrina. Você não precisa, tá? Você vai complementar as FUCs com a doutrina. Então, na verdade, a ideia de manter o material no meio digital é que você atualize ele de forma mais fácil. Porque quando você imprime, e eu digo por experiência própria, os meus cadernos LFG estão desatualizados. Porque, na verdade, o tempo foi passando, a jurisprudência vai mudando, a lei vai mudando, e a gente disponibiliza para os nossos alunos, inclusive quem é nosso aluno sabe, vocês recebem um link do Dropbox e esse link fica disponível para vocês para sempre. Terminou o cronograma e ele fica disponível para vocês. Então, as atualizações são lançadas nesse link e você pode ficar só copiando e colando. Então, assim, você tem um material constantemente atualizado. E aí, com o tempo, na metodologia, você vai
Cada ciclo é uma tarefa. E aí, a cada atividade, você vai marcando as suas FUCs e você percebe que você vai conseguir também fazer uma memória visual, assim como você faz no papel. Então, hoje eu não sinto falta, material meio físico, né? O que acontece você tem o Vadimeco, que é o meio físico, você tem a opção de jurisprudência, de comprar o Vadimeco de jurisprudência de dizer o direito para fazer no meio físico. Assim, você pode intercalar o uso do computador. Deixa eu te responder. Então, aí em relação à doutrina, a pergunta lá de cima, né? Em relação à doutrina, gente, não é que as FUCs sejam... Você tem que estar pelas FUCs, tem que largar o seu material. Na verdade, o que eu sempre proponho? Estude a FUC. E a gente tem uma atividade dentro do ciclo 1 que é complementar, fazer um checklist, ou no seu material ou no livro de doutrina. Então, se você sentir, depois que você finalizar uma FUC, se ao final você sentir que você analisar o sumário do livro de doutrina e perceber que algum tópico não foi trabalhado na sua FUC, você lê esse tópico do livro. Ou então, se a FUC não supriu as suas deficiências, porque às vezes a gente tem deficiência mesmo na matéria, você pode buscar o livro. Então, assim, o cronograma, você consegue adaptar ele para uma doutrina, não tem problema nenhum. Em relação a vídeo, Natália, de fato, a gente acaba perdendo muito tempo em vídeo. Quando a aluna chega para mim e questiona em relação aos vídeos, o que eu digo? Deixe para ver vídeos de temas que você tem dificuldade, né? Na verdade, a gente perde tempo, mas é claro, se eu tenho dificuldade e eu preciso ver alguma pessoa falando sobre aquilo para entender melhor, como se fosse na época da universidade, isso não te impede de trabalhar o vídeo, né? Então, assim, não é incompatível, não. Agora, você tem que procurar, dentro dos seus horários de estudo, não atrapalhar o cronograma, mas nada impede. Você pode assistir os vídeos concomitante com o cronograma. É só pedir um cronograma de 6 horas, dependendo do teu horário disponível. No questionário você pode pedir, eu tenho vídeos para assistir, né? Então, assim, a gente faz um horário menor para você, para deixar horas livre para você assistir o vídeo, e você vai focando nos vídeos que você tem, nas matérias que você tem dificuldade. E foi isso que eu fiz na época da DPU, porque na época da universidade muita matéria passou despercebida. E aí eu contratei um curso do EBEG, que tinha videoaula, mas eu só focava nas videoaulas de matérias que eu não tinha estudado na época da universidade, previdenciário, por exemplo, trabalho, por exemplo. E aí, minha gente, parou de aparecer aqui pra mim. Será que vocês pararam de perguntar o meu vídeo que travou? Então, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta pra me fazer? Ai, gente, eu descobri como é que é, gente. Como era a sua rotina? Só estava, trabalhava? Então, a maior parte do tempo eu estudei e trabalhei. Na verdade, a maior parte do tempo mesmo. Eu só saí do trabalho em 2017. Mas a minha rotina era trabalhar de manhã e o resto do dia estudar. Hora no cursinho, né, que eu fazia um cursinho à noite em 2013, hora só em biblioteca. Mas eu vivia para isso. Eu não fazia outra coisa. O método, já entrei. Deixa eu ver aqui. Vou conversar pra gente fazer uma live, então, falando sobre o método. Dá tranquilo. Na verdade, essa transição do regular nível 1 pro regular nível 2, o regular nível 1... na verdade, ele é feito para você que está um pouquinho na dúvida em relação a qual carreira seguir. Então, no regular nível 1, você vai perceber que você não vai ter metas diárias de conteúdo, no sentido de quantidade. Você vai ter quantidade de páginas, vai ser te dado um norte. Mas o regular nível 2 é justamente uma pegada mais forte em relação a uma carreira. Então, você já vai ter um edital pré-definido, um edital fake que a gente fala, né? E aí é super possível. A ideia é essa. Você chega no regular nível 1, um pouco perdido, sem saber qual carreira seguir, e vai fazendo uma super base. Em que pese geralmente a gente pega a primeira opção, tem gente que coloca Ministério Público, segunda opção,
Defensoria, terceira opção, magistratura. É super comum no regular nível 1. E o que vai acontecer no regular nível 2 é que você vai ter um cronograma um pouquinho mais apertado, de 9 meses, e com metas mais altas. Porque o teu material já está marcadinho, né? Já está feito. E você vai ter metas com base no concurso que você está desejando. Pra gente mais sobre como executar os ciclos. Não conseguiu aproveitar bem o material, Ana? Entre em contato com a nossa administração pra gente ver. Ana, você já mandou e-mail pra gente, pro nosso plantão. Eu até queria mostrar o áudio do Bruno aqui, mas eu não sei como fazer isso, gente. O atendimento individual é pra quem já comprou. Isso. Tá aqui pra carregar, que tá descarregando. Eu tô tentando aqui responder as mensagens de vocês, que agora eu aprendi, que é baixando. Se eu terminava as FUCs do regular pra fazer as provas, eu entrar em uma turma de reta final, não. Eu paralisava o cronograma. E isso era... na verdade, eu fui aluna dos ciclos quando eu comecei a estudar para o Ministério Público em junho de 2018. A minha primeira prova foi em setembro. Então, a única coisa que... eu não tinha finalizado a maioria das FUCs. O que eu fiz foi paralisar o método, né? O meu cronograma, e depois eu voltei. Depois que eu reprovei na segunda fase, eu retomei de onde eu tinha parado. Em relação às questões, a gente tem outra metodologia também. A gente faz as questões uma semana depois. E aí a gente corrigia sim, mas não é. A gente tem um quadro de erros que a gente vai alimentando com as informações que a gente tem mais deficiência. Também de ser durante o cronograma. Gente, olha, em relação a essa dificuldade do cronograma, no início é normal ter dificuldade. E a gente disponibiliza um e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, para pedirem dicas. Então, assim, qualquer dificuldade em relação à execução do cronograma, entre em contato com a gente, que a gente sempre responde. A gente responde vocês dentro de 24 horas. Tá bom? E, assim, é absolutamente normal o início, a gente ter dificuldade. Inclusive, eu me enganei na época do meu ciclo 5, só de teimosa, porque era só você... na verdade, era preguiça minha, né? É vergonhoso falar isso, mas era isso. O ciclo 5 eu achava que era uma coisa e executava. Depois eu fui ver que era outra. Então, toda vez que vocês tiverem dificuldade, dê uma olhadinha na legenda, veja o que está explicando. E se não sanar a dúvida, tem aquela aba que fala sobre algumas dúvidas que já são respondidas. E se ainda assim não sanar, entre em contato com a gente através do nosso e-mail. Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu ver. Olha, eu não sei se pode escolher, mas eu acho que você pode falar sua preferência e a administração direciona. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Olha, Ana, pois insista, continue perguntando no e-mail, viu? Mesmo se você diga de novo, eu não estou conseguindo entender, pergunte se pode desenhar para você, fala desse jeito. Só pare de mandar quando você entender, viu? Não, a ideia é que vocês não fiquem com dúvida, gente. Ou então contratem um novo atendimento. No método 1, vocês estudam todas as FUCs. Na verdade, vai depender, por exemplo, se você tem um concurso de procuradoria, é diferente da pegada para MP, né? Então, assim, você vai ver que tem algumas FUCs que são mais direcionadas para a carreira, né? Então, assim, dependendo das... É por isso que a gente coloca 3 opções no regular nível 1, porque a gente tenta condensar dentro de um único
de um único cronograma o maior número de matérias que você vai precisar para aqueles temas, para aquelas carreiras que você ainda está na dúvida para qual vai seguir, em relação a qual vai seguir. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Só sublinhava. Gente, só sublinhar. E as minhas revisões são as FUCs. As revisões até hoje são as FUCs. O que você vai fazer? Gente, eu fiz um negócio aqui errado, não sei voltar. Meu Deus, eu tô aqui com a tela do meu computador. Será que é aqui? Gente! Alguém me ajuda? Gente, eu vou encerrar, porque eu fiz... Ah, não, voltou. Voltou. Então, a ideia é, no ciclo 1, você vai sublinhar. No ciclo 3, no ciclo 4, você vai fazer seu link mental. E o seu resumo vai ser a sua FUC. Só que quando você for fazer a leitura com base na sua FUC, você só vai, para fins de estudo resumido, você não vai focar na FUC completa. Você só vai focar no sublinhado e nos links mentais, dependendo do tempo que você vai ter disponível. Tá? As revisões eram nas FUC, sim. Entendeu? Coisa boa. Obrigada, gente. Pra mim é um prazer enorme. É o checklist da preguiça, mas tranquiliza a gente, né? De certa forma. Porque a gente fica consciente, assim, fica mais tranquilo, porque o nosso material é o mais completo possível, né? Então, a gente fica mais tranquilo nesse quesito. Gente, eu não tenho um Insta para concursos, mas eu vou criar. Tô esperando o meu avatar ficar pronto, e aí eu prometo que vou criar, porque eu realmente não sou muito... Eu sou um pouquinho desligada. Mas eu vou... Mas vocês podem... O meu Instagram pessoal é lá em Nara Holanda. Eu não posto nada de concursos lá. Se vocês quiserem me seguir, é só uma pessoa super normal lá. Não tenho nada... Minha vida é bem tranquila. Bem pacata. Podem mandar as dúvidas por e-mail. Vai ficar salva? Vai, gente. Tomara que eu esteja conseguindo salvar. Tempo eu tenho disponível por dia em 12 meses. Quanto tempo eu tenho até que ter disponível por dia para concluir? Eu não entendi tua pergunta, Dani. Você pode mandar de novo. Você colocou aqui quanto tempo eu tenho que ter disponível por dia. Olha, isso aqui é muito pessoal. O nosso cronograma agora é o cronograma de 1 ano, né? Então vai depender muito do teu tempo. Tem gente que tem 4 horas disponíveis, tem gente que tem 8 horas disponíveis. Não existe um tempo fechadinho. Vou concluir em 12 meses, né? Mas se não concluir em 12 meses, não tem problema. Você pode entrar em contato com a nossa equipe e contratar um novo cronograma, né? Então, não tenha pressa. Eu sempre digo, a pressa é inimiga da perfeição. Você não precisa concluir dentro de 12 meses. Se preocupe em trabalhar da melhor forma todos os dias, tá bom? Tô professora. Gente, que bom, eu tava tão nervosa. Olha, o indicado é regular nível 1, viu? Mesmo você querendo defensoria pública. Por quê? O regular nível 2 já é um pouquinho mais complexo, porque você tem metas fechadinhas e você, como você não é aluna ainda dos ciclos, Luana, você vai ter dificuldade com as metas. Você vai perceber que o regular nível 2, primeiro porque o tempo é só de 9 meses e você tem metas fechadas por dia. Você precisa estar com o seu material grifado. Então, o regular nível 2 nada mais é do que uma revisão, é o mesmo método. Só que é uma revisão de tudo que você estudou. Então, assim, é maravilhoso, porque você agora vai focar na carreira que você quer e ir revisando, focando no que realmente é mais cobrado dentro da tua carreira, da carreira que você almeja. Mas é isso mesmo, 2 é para quem tem alguma base, 1 é melhor. Quanto tempo eu estudei focada? Gente, eu estudei focada de 2014, de junho, até... Meu Deus, gente, eu não sei mexer nisso aqui, não.
Eu estudei focada de 2014, de junho de 2014. A minha primeira aprovação na Defensoria do Rio Grande do Norte foi... Primeira fase foi em dezembro. Ah, não, eu passei na primeira fase da Defensoria do Maranhão. Gente, foi um ano depois, que foi em agosto, foi. Focada mesmo foi um ano, mas veja só, eu trabalhei uma base antes, né, desse ano. E eu costumo até dizer que essa minha base eu demorei muito, porque eu não tinha estratégia, eu não tinha cronograma, e isso talvez tenha demorado, feito com que o processo tenha sido mais moroso, né? Gente, muito obrigada, eu que agradeço, gente. Pode contratar seu atendimento, viu? Pode sim. Destanando. Ei, pois vamos! Ana Cia de Belém, pois me segue lá no Instagram, Lainara Holanda, vamos marcar um sorvete na estação. Sabe onde é a estação das docas, né? Deve ser, eu amo aquele lugar, meu lugar preferido aqui em Belém. MP, por onde deve começar a estudar. Contrate o nosso cronograma regular nível 1 e a gente vai te ajudar, viu? O nosso material, eu vou indicar o nosso material porque é maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar. Sim, é o regular nível 2. O avançado, viu, Rafinha? É maravilhoso o nível 2, gente. Oh, que prazer. Deixa eu ver aqui. Gente, eu toda hora me... Pode sim, meu ajuste, dificuldade em deixar meus resumos. Ai, é sofrido, gente, mas vale a pena, viu? Então, o regular nível 1 está pelas FUCs. O regular nível 2 também, só que o regular nível 2 você vai estudar com as FUCs resumidas. O cronograma já traz assuntos por dia. Então, regular nível 1, a gente não vai trazer os assuntos por dia. Vai ser aberto. E aí eu explico para o aluno que é aberto de forma necessária. Por quê? É você que vai dizer a sua velocidade, quantas páginas você vai estudar por dia. Então, a gente não pode determinar isso para você, porque pode ser frustrante você não conseguir estudar exatamente o que a gente está traçando. Então, a gente vai te dar, dependendo do seu tempo disponível, a gente vai trabalhar aqui no ciclo 1, você vai poder usar o ciclo 1 para fazer tantas horas. Dentro dessas tantas horas, uma média de páginas. Então, assim, mas você vai ter... Você pode, como eu fiz no Ministério Público, como eu já tinha uma base e eu estudei para a Defensoria a vida toda, o que foi que eu fiz? Eu comecei com assuntos que eu tinha... que eu soube que era importante, que Bruno me orientou, que era importante para o Ministério Público e que eu era falha, por exemplo, direito de família. Cai também, na Defensoria, é um assunto bem forte, mas para o Ministério Público é muito forte. E eu percebi isso fazendo as questões. Então, eu comecei com as FUCs que eu tinha dificuldade. Então, assim, de fato, a gente não vai trazer para você o tema, mas você tem as FUCs super organizadas. Então, você pode seguir... a gente vai trazer para você tarefas organizado. Todos os dias você vai ter X ciclos de matérias diferentes. Agora, os assuntos, no ciclo 1, você vai delimitar qual é o assunto que você vai estudar. Tá bom? No regular nível 2, não. Já vai ter você já vai ter uma meta traçada. Exatamente isso. Gente, eu que agradeço, viu? O pôr do sol é incrível lá. Exato, gente. Gente, se convidem, vamos, eu já tô topando, eu tô super feliz, eu sou super sozinha aqui. O meu marido só tem amigo médico. Talento pra docência. Eu quero ser professora um dia, viu? Presencial, que eu tô falando. O ciclo já tá me trazendo essa felicidade de ajudar vocês aqui com a minha experiência. Resumos escritos. Isso, exato.
Gente, o ideal é que o resumo seja no ciclo 4, tá? Ciclo 2 é para ler legislação, Luana. Você tá lendo a legislação no ciclo 2? Bom, as FUCs, elas são produzidas pelos professores dos ciclos. Gente, eu acho que finalizei, né? Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas. Para mim foi um prazer enorme compartilhar minha experiência com vocês. Eu espero que vocês sigam firme nos estudos, continuem lutando pelos objetivos de vocês, com muita fé, com muita perseverança, com muito equilíbrio, viu? Podem contar com a gente. Aqui nós nos ciclos, nós somos amigos de vocês. Eu espero que vocês se sintam acolhidos. Eu me esforço muito para acolher os meus alunos, porque como eu disse para vocês, eu tenho essa dívida de gratidão, né, com os ciclos. E eu espero que vocês se sintam acolhidos, assim como eu fui acolhida, né? Contem com a gente sempre. Nós, assim, aqui... A ideia é... Obrigada, gente. A ideia é que vocês não se sintam sozinhos. Então, contem com a gente mesmo. Eu vibro por cada atendimento. Todas as vezes que o aluno meu diz que está cheio de esperança, eu termino o atendimento vibrando de felicidade, sabendo que... E assim, eu espero que Deus me faça ser instrumento de Deus e ajudando vocês a seguirem em frente. Tá bom, gente? Fico muito feliz com o carinho de vocês. Espero ter ajudado de verdade, viu? Contem com a gente. Quem quiser vir para a família Ciclos vai ser muito bem-vindo. Ai, que coisa boa. Lembre sim. Eu até digo, olha, se o método não funcionar, venha me cobrar. Eu falo com meus alunos. Pode vir me cobrar, se não der certo. Se você não estiver fazendo 80% das questões daqui a pouco. Gente, eu vou finalizar a minha... Ai, eu tô com medo. Mostrando a Shuri pra vocês, o meu novo amor. Tá um pouquinho agitada aqui. Ganhei a Shuri semana passada pra fazer os meus dias mais felizes. E ela tem conseguido bastante. É o meu novo amorzinho. Tá aqui com a fivelinha, tava lá embaixo com o pai dela. Tchau, viu, gente? Foi um prazer enorme. Vou salvar aqui e disponibilizar pra ficar no nosso canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus e continuem firmes e fortes aí.